fica chocado, olha, tá vendo? Moraes, autoritário. O juiz fala, olha, eu vou ter que prender você por desacato. É o juiz colocando ordem na corte. E o medo deu lugar à esperança. Hoje, muita gente está soltando a mão de Alexandre de Moraes e muita gente está começando a perder o medo. Coisa que nós de direita, nós nunca tivemos. Dessa vez, Aldo Rebelo, que teve um encontro meio indigesto com o ministro, no qual o ministro ameaçou de prisão, que Alexandre de Moraes tentou intimidá-lo. Ele espera um pedido de desculpas do ministro. O Rebelo, ele fala que não tem uma visão diferente e que cada ministro do STF é uma constituição ambulante. Não temos mais constituição no Brasil. Nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma hora, uma está em Brasília, outra está em Nova York, outra está em São Paulo. Cada ministro é uma constituição porque ele interpreta a Constituição do jeito que quer. Eu acho que essa Constituição já esgotou o seu prazo de validade. Quando a oposição perdia uma votação dentro do Congresso, ela recorria ao Supremo contra a sua instituição, que era o Legislativo. E o Supremo foi, naturalmente, tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Chegou a tal ponto que o Supremo resolveu decidir quem o presidente ou a presidente deveria ou não escolher como ministro. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica completa para todo mundo, para os indivíduos, para as empresas, para o próprio Congresso. Alimenta o crocodilo e será devorado por outro. 2026 vai ser uma virada de chave. A gente já tem a maioria dos prefeitos do Brasil. A Câmara dos Deputados, ela está se alinhando à direita. E com a possibilidade de fazermos 2 senadores e mudar 2/3 do Senado Federal, preocupa a esquerda e ela está desesperada. Você imagina que o que vem a seguir em 2026, eles podem ter a presidência da República, a maioria no Congresso, eles podem ter mais de 3.300, 3.400 prefeituras e eles podem ter o Senado absolutamente dominado no sentido de determinar impeachment de ministro da Corte Constitucional do país. É urgente que o campo da esquerda, mas eu digo mais, amplie, os progressistas, já os democratas desse país, comecem a pensar, e isso a gente discutia ontem, como reocupar espaço, comecem a pensar urgentemente, né, em como neutralizar essa avalanche que pode estar vindo por aí da extrema-direita. Né? É um risco muito grande para o país. A gente vai ter a renovação de 2/3 do Senado. Nós vamos votar em 2 senadores. Isso quer dizer que o Senado passa a ter uma maioria ultraconservadora, maioria que pode interferir no judiciário. Um mais novo reforço de peso para a direita foi o desembargador aposentado, o doutor Sebastião Coelho, que para minha surpresa é meu conterrâneo, é aqui do Nordeste, de Alagoas, mais precisamente da cidade de Santana do Ipanema, que fica no sertão alagoano. O doutor Sebastião Coelho, ele acaba de se filiar ao Partido Novo e promete concorrer ao Senado em Brasília. Ele deve fazer uma parceria, uma dupla explosiva com a nossa querida Michele Bolsonaro. Lula é desespero total. Ele insiste em regular as redes sociais. O cara é um cafajeste, é um mentiroso. O Lula é o pai da mentira. Que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. E depois de prometer a picanha e não cumprir, Lula agora fala: toda a população brasileira vai ter acesso ao Sírio-Libanês e o Albert Einstein. O cara é muito vagabundo, é muito mentiroso.
Acredite aí se quiser, Bolsonaro fala que a eleição de 2026 sem ele é uma negação à democracia. Eu tenho plena convicção que isso é verdade. Donald Trump e a Casa Branca também pensam do mesmo jeito. Eleição em 2026 sem o Bolsonaro é uma negação à democracia. Nós dois seremos candidatos. Os dois. Ele vem para a reeleição, eu venho para presidente. Não aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime cometido? Reunir-se com embaixadores? Tenha santa paciência. Não tem cabimento aí. O conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser, tá ok? Por enquanto eu sou candidato porque, digo para você, é uma negação à democracia. Estamos no ritmo da Venezuela, lá os dois opositores, o Maduro, né, que é a Maria Corina do Capri, não puderam vir candidato. Mônica Bergamo, da Globo News, ela é obrigada a ouvir verdades. Escuta caladinha, com o rabinho entre as pernas. Eu acho um pouco, já que você perguntou, um pouco cansativo esse papo de que o presidente não sabia de nada. Porque é sempre a mesma coisa. Escândalo do Francenildo, do Caseiro, Aeropalócio, Lula não sabia de nada. Mensalão, não, era o Dirceu, Lula não sabia de nada. Petrolão, não, era a base aliada, o Lula não sabia de nada. E agora escândalo do INSS, era o PDT, o Lula não sabia de nada. O presidente não sabe de nada nunca. Jamais. E todos esses escândalos aconteceram, tá? Não foi invenção nem da PF, nem da imprensa. As penas podem ter sido canceladas porque o juiz do Petrolão era obviamente suspeito, né? Mas os crimes aconteceram. Todos esses crimes aconteceram e nunca o presidente sabe de nada. Haja boa vontade para acreditar nessa hipótese. E acreditando nessa hipótese, como é possível que o presidente não leia as reportagens que saíram a respeito desse assunto? Como é possível que o Carlos Lupe tenha tomado essa decisão, não ele? Aliás, ele, né? Porque ele diz que sabia dos desvios desde o ano passado, sem consultar o presidente. Nada passa pelo Palácio do Planalto? Os assuntos da maior importância entram por um ouvido e saem pelo outro, se é que entram. Haja boa vontade para acreditar e haja boa vontade para entender que alguém, sem saber de tanta coisa grave que acontece em Brasília, tem o controle do que está acontecendo no país. Agora, o governador de Minas Gerais, ele promete fazer uma visita até El Salvador para aprender como funciona a questão da segurança, como o Bukele conseguiu diminuir drasticamente a violência em El Salvador. Zema promete ir lá, mas ele fala que quem deveria ir era Lula. E falando em criminalidade, nas próximas semanas eu vou com meu secretário de Segurança a El Salvador para conhecer o programa de combate ao crime talvez mais bem sucedido da história da humanidade. A criminalidade em El Salvador caiu 98% em 4 anos, com uma medida muito simples: bandido preso e não bandido na rua. Só para deixar claro, porque essa informação eu não tinha ouvido ainda. Então o senhor vai a El Salvador copiar, ou não sei, o modelo do Bukele, é isso? Ou o senhor já está pensando num plano, inclusive... Isso tem cara de plano de governo para a presidência, né? Então, a legislação penal é tratada hoje a nível nacional, mas eu quero ir lá, dá para trazer alguma coisa para o estado de Minas, com certeza, mas quem deveria ir, na minha opinião, é quem é presidente. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande para você. Fica com Deus, porque eu fui!